aprender a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que fica super fofinho? Uma receita rápida, fácil e sem erros? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Olá, sejam bem-vindos ao canal Hora do Grude e para quem é novo por aqui, eu sou a Geise e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que fica uma delícia. Vamos à receita? Para essa receita nós vamos precisar de 3 cenouras médias raladas. Eu já ralei 2 cenouras aqui, deixei uma para mostrar para vocês aproximadamente o tamanho da cenoura. Então agora eu vou ralar essa cenoura também, ela fica assim, bem fininha, ó, tá? Eu utilizei esse modelo de ralador. Então agora eu vou ralar essa cenoura aqui e já mostro pra vocês como dar continuidade na receita do bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então agora as 3 cenouras já estão raladas, ó, bem fininha, tá? Então agora para dar continuidade na receita, nós vamos precisar de um liquidificador. E no liquidificador, nós vamos colocar 4 ovos inteiros, meia xícara de óleo. O tamanho da xícara que eu utilizo nas receitas é de 250 ml. E agora eu vou adicionar a cenoura. Sempre que nós vamos trabalhar no liquidificador, precisamos colocar primeiro os ingredientes líquidos e depois os ingredientes sólidos, para facilitar o processo, né? Para não dar tanto trabalho assim para o nosso liquidificador, para ele ter uma durabilidade maior. Então agora é só tampar o liquidificador e agora nós vamos bater no liquidificador os ingredientes até que todos eles estejam bem triturados, né? Bem misturados, uma mistura bem homogênea. Então agora eu vou bater aqui por aproximadamente uns 2 minutos e já mostro pra vocês como dar continuidade na receita. Já bati por aproximadamente 2 minutos os ingredientes aqui no liquidificador e agora eu vou acrescentar na mistura 2 xícaras de açúcar. O açúcar que estou utilizando é o açúcar demerara, mas pode ser o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar da sua preferência. Então é só adicionar aqui no liquidificador e bater até que se perceba que já está bem misturado. Aproximadamente 2 minutos novamente. Já bati então aqui por mais 2 minutinhos. Agora já podemos desligar o nosso liquidificador da tomada. E agora em um recipiente nós vamos colocar a mistura que nós batemos ali no liquidificador. Agora que eu já coloquei a mistura no recipiente que eu vou utilizar para fazer a massa do bolo de cenoura, nós vamos adicionar aos poucos 2,5 xícaras de farinha de trigo. Então eu já tenho aqui a farinha. E para misturar a farinha eu vou utilizar um fouet, um batedor de arame, mas pode ser uma colher, um garfo, o que você tiver aí na sua casa, que é o mais importante. Então, aos poucos, eu vou adicionando agora as 2,5 xícaras de farinha de trigo. Aqui não tem muito segredo. O único segredo é misturar bem, para não ter erros, né? Não ficar bolinhas de farinha. É só misturar muito bem. Já adicionei, então, aqui toda a farinha. Agora é só terminar de incorporar a farinha na mistura. Enquanto eu fui separando os ingredientes para a receita, já coloquei o forno elétrico para ir pré-aquecendo em temperatura de 180 graus, tá? Já tem que deixar o forno pré-aquecendo, porque esse bolo é super rápido de fazer. Então a massa vai ficando assim, ó, bem homogênea, uma consistência bem boa, uma cor muito bonita. E agora o próximo passo vai ser untar a forma, que eu não untei ainda. Quem quiser pode untar a forma antes de começar a preparar a massa, quando estiver preparando os ingredientes. Como eu não fiz ainda, eu vou fazer agora. E a forma que eu vou utilizar é esta aqui,
um furo no meio. Vou deixar o tamanho da forma aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só abrir o box de informações para ver o tamanho da forma, que vai estar aqui embaixo. E eu vou untar a forma com óleo, colocar aqui um fio de óleo. E agora eu vou untar, vou utilizar aqui um pincel para untar, mas quem quiser pode utilizar um papel toalha, que também dá certo. Só precisamos nos certificar de que está bem untada a forma, para não corrermos o risco do bolo grudar e depois a gente não conseguir desenformar, tá? Agora que a forma já está bem untada, eu vou colocar açúcar demerara, mas quem quiser pode enfarinhar. Então eu vou colocar um pouquinho aqui de açúcar. E agora é só espalhar ele muito bem por toda a forma. E uma dica muito importante na hora de untar a forma é que depois que untou com óleo, né, tanto faz se vai ser utilizado farinha, né, se ela vai ser enfarinhada ou se vai ser utilizado o açúcar. Mas uma dica importante é sempre tirar o excesso. Porque se não tirarmos esse excesso, tanto do açúcar quanto da farinha, depois ele vai ficar grudado no nosso bolo. Então a gente vai desenformar o bolo e vai ficar partes de farinha ou excesso de açúcar, tá? Então isso é muito importante. E agora o próximo passo é adicionar na nossa massa 1 colher de sopa de fermento químico, que é o fermento para bolo. E na hora de misturar esse fermento, não é sair batendo a massa, tá? É incorporar o fermento na massa delicadamente, tá? Essa é uma dica muito importante, que é para garantir aí de que o fermento ele vai ser bem misturado na massa e que não vai ficar bolinhas do fermento empelotado na massa, né? Então a gente vai mexendo, misturando delicadamente, só incorporando o fermento. Agora que eu já misturei aqui o fermento, já incorporei o fermento na massa, é só transferir a massa para a forma. Agora eu vou colocar a massa aqui na forma, mas antes de colocar a massa na forma, eu vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho, ó, fica assim a massa, tá? Esse aqui é o ponto da massa, ela fica com essa consistência, tá? Agora é só colocar aqui na forma, e o fermento já está agindo, já está formando bolinhas aqui. Então eu já vou colocar agora a massa aqui na forma, com muito cuidado para não esparramar, que é muito importante também. Então aqui já finalizei. Só vou dar uma ajeitadinha aqui, que ficou uns pingos, só para a massa ficar bem espalhadinha. Então o forno já está pré-aquecido em temperatura de 180 graus. E agora eu vou levar o bolo para assar por aproximadamente 40 minutos, até que ele esteja bem douradinho por cima. E não precisa ligar a resistência de cima do forno, tá? Só a resistência de baixo é suficiente. Mas a dica mais importante é não abrir o forno enquanto o bolo está assando, porque se abrir o forno, a tendência é ele baixar, né? Solar, como se diz. Então eu já mostro para vocês como que o bolo ficou. Para começar a fazer a cobertura de chocolate, nós vamos precisar de um recipiente. Eu estou utilizando aqui uma leiteira, mas pode ser uma panela. O recipiente é da preferência de vocês. E eu vou acrescentar meia caixinha de leite condensado ou meia receita de leite condensado caseiro. Já tem receita aqui no canal. Vou deixar o link da receita de leite condensado caseiro aqui embaixo na descrição do vídeo. É só abrir o box de informações. Vou deixar também o link da receita do leite condensado caseiro nos cards, esse que está aparecendo na tela. E agora que eu já coloquei o leite condensado, eu vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga. Quem quiser pode utilizar margarina, tanto faz se for com sal ou sem, fica da sua preferência. Eu particularmente não vejo muita diferença, tá? Então fica a critério de vocês. E agora que eu coloquei a manteiga, vou adicionar chocolate em pó. Esse chocolate que estou utilizando ele é 70% cacau. É o chocolate que eu sempre utilizo nas receitas, então eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa, porque eu quero que fique com bastante sabor de chocolate. Então, ó, 3 colheres de sopa. Então agora é só misturar muito bem esses ingredientes.
o leite condensado com o chocolate e a manteiga. A minha manteiga estava na geladeira, então eu não vou conseguir incorporar ela aqui na mistura, mas logo que eu ligar o fogo, ela já vai começar a derreter e eu consigo incorporar ela, tá? Então agora, nessa hora aqui que a gente tá misturando, o fogo é desligado, tá bom? Não podemos ligar o fogo ainda, porque senão não vai dar muito certo a nossa mistura aqui, né? Vamos perder o ponto da nossa mistura. Então, misturar muito bem. Então, agora que eu já misturei aqui, eu posso ligar o fogo. Vou deixar aqui em fogo médio para não grudar no fundo, para não empelotar a nossa cobertura de chocolate. Então, agora é só ir misturando. A mistura aqui está bem firme, mas logo ela já vai começar a ficar mais líquida, porque vai aquecer. Agora é só ir misturando muito bem, mexendo sem parar, para não grudar no fundo. Como eu quero que a cobertura fique mais líquida, já vou desligar o fogo, que já começou a ferver aqui, senão vai começar a grudar no fundo, ó. Já está fervendo, então eu vou desligar. Mas quem quiser uma cobertura que fique um pouco mais firme, mais durinha, como um brigadeiro, né? É só esperar começar a desgrudar no fundo. O teste é o seguinte, vocês peguem a colher e quando a colher ficar coberta com a cobertura de chocolate, já pode desligar que a sua calda vai ficar bem firminha. E a outra dica é que você está mexendo e quando parar de mexer aqui a calda no recipiente e virar a caneca, ela vai desgrudar no fundo assim, tá? Quando ela começar a desgrudar do fundo, já vai ficar num ponto em que a calda vai ficar mais firme, tá? Aqui já tá quase nesse ponto. Vou mexer aqui mais um pouquinho para esfriar, porque senão ela vai continuar fervendo e eu vou perder o ponto que eu quero da minha cobertura. Então eu quero que fique uma cobertura um pouco mais líquida hoje. Não demais, né? Ela vai ficar cremosa, mas eu também não quero uma cobertura muito firme. Então, ela fica uma cobertura bem brilhosa. Olha o brilho, tá vendo? Fica bem brilhosa. E eu fiz ela quando estava faltando em torno aí de 10, 15 minutinhos pro bolo ficar pronto, tá? E daí eu coloco a calda quente em cima do bolo ainda quente. O bolo ainda vai estar quentinho e quando eu colocar a calda. Então o bolo aqui também já está pronto. E agora é só colocar a calda no bolo. O bolo de cenoura e a calda de chocolate já estão prontos, mas para quem é novo por aqui no canal Hora do Grude, essa é minha filha Jennifer e agora ela vai começar a me ajudar aqui na receita, né, filha? Vai auxiliar a mamãe, né? Acordou da soneca bem na hora boa, né? Na melhor hora. Vai ajudar a mamãe a arrumar o bolo agora, desenformar e colocar chocolate? Então aqui, ó, a calda de chocolate já está pronta. Ela fica assim, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Ó, ela fica bem cremosa, tá? Ela tá um pouquinho mais líquida, não deixei endurecer demais. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o bolo de cenoura. Ele ficou assim, bem douradinho, tá? Ele ficou 45 minutos no forno, precisou de mais 5 minutinhos pra terminar de assar. E para saber quando é a hora de tirar o bolo do forno, que o bolo já está pronto, assado, vou ensinar para vocês uma técnica, que é a técnica da vovó, né, do tempo da vovó, que é a técnica do palito. Então, para saber se o bolo está assado, quando já está aproximadamente no horário, então quando deu ali os meus 40 minutos que era para o bolo estar pronto, eu abri o forno, coloquei o palito, espetei o palito no bolo e ele saiu assim, acho que vocês dá para ver, ó. Ele saiu assim, tá vendo? Ele tá sujinho de massa, ó. Tá sujinho. Então eu fechei o forno e deixei ele ali dentro por mais 5 minutos. Pra quem tá começando a fazer bolo, essa é uma dica muito importante, tá? É uma dica que ajuda muito a saber quando o bolo está assado. Então olha só a diferença. Esse palito aqui é o palito do primeiro teste, que a massa ainda estava meio crua, que o bolo não estava 100% assado. E este daqui é o segundo palito que saiu com o bolo assado. Então, olha só a diferença que fica do palito, tá vendo? Um sujo e o outro limpo. Então, quando espetar o palito ali no bolo e ele sair limpinho,
pode ter certeza que o seu bolo está assado, tá? Então agora nós vamos desenformar o bolo, que ainda está quente. Então, para desenformar o bolo, nós vamos precisar de uma faca. Nós vamos passar a vaca... A mãe falou errado, né, filha? Vamos passar a faca em torno da forma, que é para ajudar a soltar o bolo na hora de desenformar. Então, vamos passar aqui delicadamente. Não é para tirar o alumínio da forma, tá? É só para, se por um acaso ficou um pouquinho grudado o bolo na forma, não corrermos o risco, né, de ele ficar grudado, porque senão, a hora que a gente desenformar, não vai dar muito certo. Então, ó, só passar. E agora eu vou passar aqui no centro, que vai ser uma forma com um furo no meio, né? Então, passar aqui. Então, agora para desenformar, nós vamos pegar um prato, o que você tiver aí na sua casa, o que você tiver aí na sua casa que dá para usar para desenformar, tá? Então, eu vou posicionar o prato aqui sobre a forma, vou centralizar. Agora que eu centralizei o prato, é só virar. Dá uma leve batidinha, porque eu acho que meu bolo ainda não caiu. Só um pouquinho, filha, que a forma tá quente. Ó, desenformou! Mas que beleza, viu? Tá muito quente. Tá muito quente, olha só, por favor. Olha, se o povo não dá pra botar a mão. Não dá pra colocar a mão, né? Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês como que fica o bolo desenformado. Olha isso, gente, que perfeição. Olha só. Grande parte da culpa de desenformar o bolo dessa maneira e ficar bem douradinho nas laterais é culpa do açúcar, tá? Eu não gosto muito da farinha, porque o açúcar deixa bem douradinho e solta mais facilmente na hora de desenformar. Eu prefiro deixar virado o bolo com um fundo virado para cima porque o formato é mais bonito, mas quem quiser é só utilizar um outro prato aqui, né, para virar para o outro lado. Aí o lado de cima fica virado para cima. Então agora é hora de colocar a cobertura. Vou colocar chocolate pra mim, Quer colocar chocolate também? Esse bolo é muito gostoso, essa receita é uma delícia. Vocês vão gostar. Agora que já colocamos a cobertura de chocolate, vamos colocar granulado. Aqui tem mais chocolate. Tem mais chocolate? Pronto. E o bolo de cenoura com cobertura de chocolate ficou assim. Olha só. Que lindo que fica. Excelente pro lanchinho, né? Pro lanchinho. Vai bem até no café da manhã, né, gente? Qualquer hora do dia vai muito bem um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? E agora que já colocamos a cobertura de chocolate e o granulado em cima da cobertura, eu vou cortar o bolo para ver como que ficou por dentro. Tá gostosa a cobertura, Jenny? De que é essa cobertura, filha? A Jenny. É da Jenny? Então, vou mostrar aqui bem de pertinho como que fica por dentro, ó. Fica bem amarelinho. Ele fica super fofinho, olha só. Super fofinho, amarelinho. Tá gostando da cobertura aí, Jenny? É? Então, agora vamos provar para ver como que ficou esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, agora vamos provar o bolo. Jenny, quer bolo? Vamos experimentar. Gente, esse bolo de cenoura fica uma delícia, super fofinho. A cobertura de chocolate fica uma delícia, né? O Jenny gostou? Mamãe pode fazer mais vezes? Sim? Sim. Muito fácil de fazer, muito prática, sem erros. O seu bolo vai ficar maravilhoso.
E a Jenny segue aqui comendo a cobertura de chocolate, né, filha? Então essa foi a receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau.